Então, relacionamento é isso que eu entendo, sabe? E aí tem muitos tabus, né? Porque ele falou que o pessoal chamava ele de Papa Anjo, né? Porque normalmente os homens. Abaixa aí, Evelyn. Ainda mais na minha época era muito machista, né? Sempre preferiam as mais novinhas, mais inocentes. E ele tava apenas copiando um padrão, né? Um padrão que, tipo assim, querendo ou não, era super novinha, super bobinha, não tinha a maturidade, nem o conhecimento, nem a vida dele, nem o histórico dele, entendeu? Então, se ele arrumasse alguém da idade dele, essa mulher ia exigir, no mínimo, uma casa, um carro, maturidade, entendeu? Responsabilidade, sabe? Querer exigir algo de família. E no meu caso, eu já tava bem lá embaixo, então eu tava pensando, vou estudar, entendeu? Não vou pular fases, entendeu? Então isso aí ele se beneficiou muito, entendeu? Eu entendi que ele se beneficiou bastante, porque, quer dizer, ele teve tempo para descansar a cabeça, de não estar recebendo a cobrança. Mas aí eu amadureço, quando eu percebo que eu começo a amadurecer, eu começo a querer outras coisas, e ele ainda tá lá naquela zoninha de conforto, tipo assim, né, ela que se mexa se que quiser casar, entendeu? Se quiser ter casa, porque infelizmente ele não teve educação financeira, gestão financeira, entendeu? Ele não era um homem, como é que fala? Meu pai sempre foi responsável com as contas dele, então ele não veio com isso, sabe, de querer, vou pagar as contas, entendeu? Ele veio de uma moda que tipo assim, eu vou sujar meu nome e depois de 5 anos o sistema limpa, entendeu? Ele veio com esse tipo de pensamento. Agora imagine como foi para mim ter que lidar com uma pessoa que pensa dessa forma, sendo que eu sempre tive um pai muito bem pagador, um pai trabalhador, um pai super honesto, e eu percebi que veio muito da cultura dele isso, sabe? Da cultura dele, sabe? De pessoas que pensavam assim, que era próximo dele. Então, quer dizer, a gente teve que bater muito de frente, sabe? Eu e ele teve que bater muito de frente. E eu sendo mais nova, tendo que bater de frente com ele. Então, ou seja, todo aquele amor que eu achava que era proteção, que ele ia cuidar de mim, quer dizer, foi ao contrário, sabe? De repente eu me vi tendo que fazer coisas que, na verdade, eu achava que era ele que tinha que fazer. E eu acho que muitos relacionamentos passam por isso, sabe? Da mulher ter que tomar atitude porque o cara não tem, entendeu? Zero, entendeu? E aí veio essa questão do machismo, que é cultural, né? A pessoa se relacionar com pessoa mais nova, porque é mais fácil, entendeu? E aí eu levei um choque de realidade também, porque eu pensei realmente por que ele se envolveu comigo, aí comecei a questionar, entendeu? Quer dizer, que na sua idade, pessoas da sua idade você não quer, mas aí eu percebi que ele não teve nenhum fortalecimento, nenhuma maturidade na cultura dele, na espécie dele. Enfim, ali no âmbito familiar, não teve. Acho que algumas pessoas até tentou ajudar, entendeu? Mas na formação dele não tinha, porque ele não teve regrado ali. Entrou na primeira série certinho e foi. Parece que ele ficou 5 anos na quinta série, entendeu? Porque os pais ficavam mudando de endereço o tempo inteiro ele não conseguia fixar numa escola. Então, depois com o abandono que ele teve, piorou, entendeu? Que ele ficou vagando por aí, sabe? Tipo, na casa de um de outro. Enfim, tem gente que não tem maturidade, né? E aí, pra mim entender isso foi muito difícil, sabe? Pra mim suportar isso foi muito difícil, de eu entender os problemas dele, entendeu? Porque até então ele tinha sido um super namorado, um cara muito bacana, que me mimou bastante, né? Que me oferecia possibilidades. De repente eu percebi que não tinha possibilidade, era nenhuma, entendeu? Na verdade, eu é que tinha que ajudar ele a sair daquela merda de vida que ele tinha, entendeu? E que eu não ia copiar um padrão, nem o padrão dos meus pais, nem o padrão dos pais dele, da família dele, entendeu? Isso ia ser muito difícil, entendeu? Porque você tem que quebrar tabu, que é a religiosidade, entendeu? Eu tive que, infelizmente, quebrar uma panícula,
é uma bolha, que o povo acha que é zona de conforto, mas não foi, então eu fui me desvencilhando e até hoje estou. Ou seja, e é muito difícil, porque essas pessoas gostam de se meter bastante, entendeu? E eu entendo que o maior prejudicado da história foi ele, entendeu? Que ele foi o garoto abandonado, foi ele que foi o garoto rejeitado, foi ele que deixaram ele a esmo por aí. E eu tive que ser a mãezona protetora, entendeu? Então, aí, nesse momento que é o preocupante, quando a mulher deixa de ser mulher, sabe? Deixa de ser quem ela é, esposa, namorada, para ser a cuidadora, sabe? Para suprir uma necessidade que não era obrigação dela. Mas com todo o respeito, igual eu falo, como eu tenho muito respeito por ele ter me ajudado, né, em coisas que eu acho que ele não deveria ter ajudado, né? Porque ele poderia estar se preocupando em comprar um apartamento, ele poderia estar se preocupando em comprar um carro, ou investir em si mesmo. Ele cuidou de mim, né? Ele praticamente me buscava, me levava na escola, entendeu? Então ele me ofereceu proteção, ele, como é que fala? Ele pagou os cursos para mim que meu pai não tinha condições de pagar. Então, eu entendo que também no meu âmbito profissional eu cresci, na minha vida profissional eu também ganhei uma bagagem de aprendizado, entendeu? Então, acho que o relacionamento é isso, ele é uma troca, entendeu? Então, a qual, querendo ou não, de alguma forma eu tive que devolver tudo que eu recebi dele, e é isso, um segura a mão do outro, por mais que o outro parece que o outro tem que ser mais forte, né? A gente acha que o outro tem que ser mais forte, mas muitas vezes é a gente que tem que ser, entendeu? E aí eu segurei todas as barras e hoje, igual eu falo, hoje estou criando a minha filha e hoje quem tá segurando meio que as pontas é ele, sabe? Mas ainda sinto que às vezes ele não tem tanta força, então eu não quero exigir tanto da parte dele, sabe? Que seja assim, que seja assado. Porque, igual eu falo, trabalhar em 3 horários, em 3 turnos, eu não suportaria. Entendeu? Eu já tenho dificuldade para trabalhar em 3 turnos. Mas, enfim, é isso, gente. Uma mão lava a outra. Relacionamento é isso. É um cuidar do outro, sabe? É buscar ajuda. É se proteger, sabe? Porque no final das contas é só você e ele, é só a pessoa que você escolheu pro resto da sua vida, entendeu? Ninguém vai ajudar, essa que é a verdade. Todos os problemas que eu e ele tivemos, ninguém ajudou. Porque é isso, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher e é isso, entendeu? E a gente tem que ter uma maturidade a qual é muito difícil de se ter, entendeu? É igual eu falei, olhar para a história e perceber que o que ele me oferece não é perto do que ele recebeu, nem nada, entendeu? Porque, na verdade, ou seja, é muito, porque ele não recebeu nada do que ele me proporciona, o carinho, o afeto, a segurança, vamos dizer, o respeito, porque, desculpa, se uma criança fica na rua jogada, ela não é uma pessoa que ninguém deixou a esmo lá, sabe? Entendeu? Então, ou seja, cabe a mim, que sou paulista, que tive uma mãe e um pai que sempre zelou de mim, entender que é necessário esse cuidado de proteção, de segurança para a criança e defender o meu ponto de vista, sabe? A qual muitas vezes as pessoas não entendem, entendeu? Muita gente acha que isso não é necessário. Mas para o crescimento e evolução do ser humano é necessário o cuidado, sabe? O cuidado é importantíssimo, é crucial.